Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Último Lance. Hoje a gente vai mergulhar numa situação que, olha, parece roteiro de fim de relacionamento. De um lado, o Cruzeiro. Do outro, um dos atacantes mais midiáticos do Brasil, Gabigol. O contrato deles vai até 2028, mas uma matéria do GE. Globo, do dia 26 de dezembro, deixa muito claro que o clube não só está disposto a encerrar essa união, como já está procurando um novo destino para ele. Antes da gente começar, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo seu nome e a sua cidade. A gente quer saber de onde vocês estão acompanhando. A nossa missão aqui vai ser usar essa reportagem como um mapa, sabe? Para entender as rachaduras nesse casamento. Porque o Cruzeiro, que investiu para trazê-lo, agora quer vê-lo partir. E o jogador, onde ele se encaixa nisso? E porque o Santos, seu clube de origem, aparece como principal interessado. E o mais interessante é que essa história, ela vai muito além dos gols, né? Das 4 linhas. É um verdadeiro estudo de caso sobre gestão no futebol moderno. A gente vai falar de finanças, do peso de um técnico novo no vestiário e daquela dinâmica super delicada entre o projeto de um clube e a ambição de um atleta que já é consagrado. Não vamos só narrar os fatos da matéria, vamos conectar os pontos. Entender o porquê de tudo isso estar acontecendo agora. Ótimo ponto. Então, vamos começar pelo que a reportagem traz como fato central. Cruzeiro e Santos estão conversando. O empréstimo do Gabigol. O que me chama a atenção de cara, e que o texto sublinha bem, é que a iniciativa é do Cruzeiro. Normalmente, o clube que tem um ativo valioso, com um contrato longo, ele senta e espera as propostas chegarem, né? Exato. Aqui não. A matéria diz que o clube está aberto a negociar uma saída. Eles estão praticamente com uma placa na porta, o que isso sinaliza? Sinaliza urgência. E olha, no futebol, urgência para se livrar de um ativo caro quase sempre significa uma coisa. Que o problema interno é maior? É maior do que a potencial perda técnica ou financeira. Um clube só se move desse jeito quando avalia-te o custo de manter o jogador. Seja o custo financeiro, seja no ambiente. Se tornou insustentável. E a matéria dá o caminho, né? O ponto nevrálgico, o X da questão, é o salário. E é um nó bem apertado, pelo visto. A reportagem detalha que o Cruzeiro quer repassar a maior fatia possível dos vencimentos do Gabigol, descritos como elevados, para o clube interessado. E é justamente aí que a conversa com o Santos emperra. Pois é. O Santos quer o jogador, mas não parece disposto a assumir essa conta toda sozinho. Fica esse cabo de guerra. Exato. E aqui a gente vê a matemática fria por trás do esporte, né? O artigo tem uma informação que, para mim, é a mais reveladora de todas. O Cruzeiro admite internamente que não espera ter um grande retorno com a venda dos direitos. Sério? Sim. A grande vitória para o clube neste momento seria simplesmente tirar o salário dele da folha de pagamento. O alívio no caixa mensal já é visto como um lucro. Isso é impressionante. Muda completamente a percepção de valor. Não se trata de ganhar dinheiro com a venda. Não. Mas de parar de gastar um dinheiro que eles julgam não estar trazendo o retorno esperado em campo. É uma lógica puramente empresarial. Precisamente. E isso nos leva direto para uma pergunta fundamental que a matéria ajuda a responder. Se o custo é tão alto, por que o retorno em campo passou a ser visto como baixo? O que foi que mudou? Perfeito. Se o salário é o como eles justificam, vamos mergulhar no porquê. O que realmente está levando o Cruzeiro a querer se desfazer de um nome com o peso do Gabigol? A reportagem aponta diretamente para uma figura central, o novo técnico Tite. O famoso fator Tite. Exato. O texto nos lembra do histórico. Foi sob o comando do Tite, lá no Flamengo, que o Gabigol começou a ir para o banco com mais frequência. A matéria até resgata uma fala do jogador dizendo que não tem nada contra ele, mas a percepção no mercado, e parece que do próprio Cruzeiro, é que as chances do Gabigol ser titular com o Tite são mínimas. Mas a minha dúvida é, essa relação deles é um problema tão grande assim, ou o Tite é só uma justificativa conveniente por uma decisão que a diretoria já queria tomar por outras razões? Eu acho que é uma combinação poderosa dos dois fatores. A chegada de um técnico do calibre do Tite funciona como um catalisador, sabe? Entendi. Para decisões que talvez já estivessem ali sendo cozinhadas.
A diretoria vê a chance de reestruturar o elenco sobre a chancela de um nome forte. É uma decisão clássica de gestão. Você aposta no projeto do comandante e, ao fazer isso, antes mesmo da pré-temporada, o clube manda uma mensagem clara para o elenco todo. Sobre quem manda? Sobre quem dita as regras, qual é a nova hierarquia. É um jeito de evitar uma futura dor de cabeça, administrando o ego de um reserva de luxo. É uma aposta no coletivo do técnico e não num ativo individual caríssimo. Faz todo sentido. É uma forma de dar plenos poderes ao novo projeto. E a matéria mostra que não é só uma questão de quem está chegando, mas também de quem já está lá. O texto menciona outro nome fundamental nessa equação: Caio Jorge. Exatamente, o artigo é bem claro nisso. Afirma que o Caio Jorge se firmou como titular absoluto com o técnico anterior, o Leonardo Jardim, e usa uma frase muito forte: a permanência de Caio Jorge favorece uma eventual saída de Gabigol, ou seja, O clube já tem uma solução em casa. já tem uma solução que eles consideram satisfatória. Isso me parece o centro do dilema. A maioria dos clubes no Brasil sonharia em ter essa boa dor de cabeça, né? Um artilheiro como o Gabigol e uma estrela em ascensão como o Caio Jorge. Por que para o Cruzeiro isso virou uma crise e não uma bênção? A matéria sugere que a boa dor de cabeça vira enxaqueca quando os custos e os egos envolvidos são muito altos. Não se trata só de ter 2 bons jogadores. Trata-se de ter um deles, uma estrela, com um dos maiores salários do elenco, aceitando ser coadjuvante. Isso pode gerar uma instabilidade que contamina o ambiente. E a decisão do Cruzeiro, ao que tudo indica, foi a de simplificar a equação. Certo. Eles olharam para o tabuleiro e concluíram que é mais saudável, financeiramente e esportivamente, apostar tudo no Caio Jorge e usar os recursos economizados com o Gabigol em outras áreas. É uma escolha, e toda escolha implica uma renúncia. Entendi o lado do clube. É uma mistura de aposta no futuro, respaldo a um novo técnico e, principalmente, um alívio financeiro. Mas essa história tem 2 lados. E o Gabigol? Ele não é um espectador passivo nisso tudo. O que a fonte nos diz sobre o que ele quer? A perspectiva dele, segundo a matéria, é a de quem busca reencontrar o protagonismo que perdeu. O texto ressalta que o jogador já manifestou publicamente esse desejo de ter mais minutos, de ter uma sequência como titular, que foi exatamente o que faltou para ele no Cruzeiro, especialmente na reta final. E a reportagem pinta um quadro que justifica essa busca por novos ares, né? Menciona que ele encerrou o ano com um jejum de mais de 2 meses sem marcar. No total foram 13 gols pela Raposa e ainda lembra de um momento que parece simbólico, um pênalti perdido numa eliminação importante. São flechas que mostram um jogador fora do seu melhor momento. E esse é o famoso ciclo vicioso do futebol de alto rendimento. A falta de sequência afeta o ritmo, a confiança. Claro. A confiança abalada leva a erros em momentos decisivos, como um pênalti. E esses erros, por sua vez, dão ao treinador mais motivos para não te dar uma sequência. É uma espiral negativa muito, muito difícil de reverter dentro do mesmo ambiente. É quase uma profecia autorrealizável, não é? O clube não te dá a sequência, sua confiança cai, você comete um erro. Exato. E aí o clube usa isso para justificar a falta de sequência. Parece uma armadilha. A busca por outro clube como o Santos seria então uma tentativa de quebrar esse ciclo. Exatamente. É a busca por um reset. Um lugar onde ele não seja uma opção cara no banco, mas a peça central do projeto. Um ambiente que ofereça a ele não só minutos, mas a confiança incondicional para ele reencontrar seu futebol. A ambição de voltar a ser o cara. A ambição legítima de um atleta que se acostumou a ser o protagonista. Mas em meio a tudo isso, a negociação rolando, tem um detalhe curioso no final da matéria. Informa que, apesar de tudo, o Gabigol garantiu que se reapresenta normalmente no Cruzeiro no dia 2 de janeiro. Ele está de férias nos Estados Unidos, mas mantém essa postura. Isso não soa um pouco como um teatro, sabendo que os bastidores estão pegando fogo? Pode parecer teatro, mas é o xadrez da negociação sendo jogado por profissionais. O artigo menciona que o Cruzeiro trata o tema com cuidado, porque no fim do dia, Gabigol ainda é um ativo do clube. Certo. Criar um conflito público desvalorizaria esse ativo e prejudicaria o próprio Cruzeiro. Do lado do jogador, a mesma lógica se aplica. Ao se reapresentar, ele cumpre o contrato,
mostra profissionalismo e, crucialmente, não enfraquece sua posição na mesa. Ele não está se rebelando, ele está se mostrando aberto a uma solução que seja boa para todo mundo. Entendi. É um jogo de estratégia. Cada declaração pública é calculada. Juntando todas as peças que essa matéria do GE. Globo nos ofereceu, a imagem que se forma não é a de um vilão e uma vítima, né? Parece mais uma tempestade perfeita de circunstâncias. De um lado, a estratégia financeira do clube gritando por alívio na folha. Do outro, a chegada de um técnico com histórico que gera incertezas. No meio, a ascensão de um concorrente interno que agarrou a vaga. E na ponta, a ambição do próprio jogador. Exato. É por isso que essa história é tão emblemática do futebol atual. É um exemplo perfeito de como os contratos longos são muito mais fluidos do que o papel sugere. Fatores humanos, técnicos e, acima de tudo, financeiros podem acelerar o fim de um relacionamento que, em teoria, deveria durar muito mais. Mostra que o sucesso na elite depende de um alinhamento constante de interesses. E aqui, os interesses do Cruzeiro e do Gabigol se tornaram quase opostos. O divórcio se tornou o caminho mais lógico. E o que fica claro é que, embora a separação pareça consensual no desejo, a execução é complexa. O obstáculo, como a matéria frisa do início ao fim, é o dinheiro. E esse obstáculo nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que paira sobre o futuro dele, mas que diz muito sobre o esporte hoje. A matéria deixa claro, o salário é o grande entrave. Isso força uma escolha para um atleta como o Gabigol, o que pesa mais na balança neste ponto da carreira. Manter o status financeiro, o salário de superestrela, mesmo que isso signifique um papel secundário. Ou buscar um projeto onde o protagonismo esportivo é a garantia, onde ele vai ser o ídolo, a referência, mesmo que isso exija uma readequação salarial. A decisão que ele tomar nos próximos dias vai nos dizer muito sobre quais são as verdadeiras prioridades no topo da pirâmide do futebol. É uma escolha entre, prosperidade e protagonismo.